Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo destina-se aos alunos do 5º e 7º períodos da disciplina Psicologia do Esporte. Bem, esse vai ser o nosso segundo texto relacionado à unidade 2, texto número 7, que já foi previamente disponibilizado, né? É um texto que vai relacionar a questão da busca do rendimento esportivo contra rendimento humano. É um texto também, né, da Kátia Rubio, mesma autora do texto anterior que a gente trabalhou aqui sobre ética. Kátia Rubio, ela é da Universidade de São Paulo, uma das maiores expoentes da atualidade na psicologia do esporte. Então esse texto é muito interessante, ele vai falar um pouco da questão do rendimento esportivo e do rendimento humano, e ele vai falar um pouco do papel também do psicólogo do esporte nesses dois tipos de rendimento. Então vamos lá. Bem, o esporte na atualidade, né, ele é um grande fenômeno. Ele vai envolver não só a paixão pelas pessoas que gostam do esporte, mas também uma questão financeira muito relevante, né? O mercado ele está muito ativo em relação ao esporte. O esporte ele movimenta um lucro elevado, né? Várias marcas elas se colocam no mercado a partir do esporte, né, de patrocínios, né, e isso gera uma economia muito grande. Então essas pressões mercadológicas elas vão ser muito grandes no esporte também, desde o tempo de execução, como uma parcela dele no horário nobre da TV, ou do valor dos ingressos, né, da valorização social desse esporte. Isso tudo é um fenômeno muito importante que o psicólogo do esporte ele deve estar disposto a analisar também e a entender melhor esses atletas a partir aí desse rendimento, né? Nas 4 últimas décadas, né, a gente viu aí um rendimento esportivo trabalhou-se muito sobre rendimento esportivo, né, entre atletas e equipes esportivas, e assim isso indica para a gente o que? A direção, né, que o psicólogo do esporte ele vai poder atuar. Ou ele vai atuar na busca de rendimento máximo do atleta, independente aí de meios para chegar a esse fim, né, ele vai transformar esse atleta numa máquina de fazer dinheiro, uma máquina de trabalho apenas, ou ele vai buscar o potencial máximo desse sujeito. E aí ele vai lucrar, ele vai dar um retorno financeiro também, mas ele vai se desenvolver como humano. Ele vai se desenvolver muito além de como só profissionalmente, né? Ele vai exercer outros papéis sociais além do papel de atleta. Quando a gente fala assim, parece um pouco estranho pensar nesse tipo de abordagem. Mas para ficar mais claro, e vamos pensar, por exemplo, no futebol, que é um esporte aqui no Brasil muito valorizado. Vocês veem a diferença clara de um atleta que de repente ele estoura na categoria, ele começa a ganhar muito bem, e aí ele começa a se envolver com diversos escândalos que ele não teve nada preparado, a preparação dele foi exclusiva para ganhar e para ser atleta. E aí você vê um outro atleta de repente que ele também estourou, ele está muito bem, ele está ganhando bacana, mas ele foi preparado integralmente como indivíduo. E aí você vê que ele se destaca, né, a partir aí dos trabalhos dele profissionais, mas ele se destaca em outros meios também, e ele não tem o nome dele envolvido constantemente em escândalos, né? Não vou citar nome, mas acho que todo mundo já tem alguma ideia de, por exemplo, vários jogadores de futebol que a gente pode pensar que estão dentro desse exemplo, né, digamos assim. Bem, profissionalmente, então, em vários clubes, né, em vários meios que os indivíduos eles vão estar desenvolvendo as atividades dele, poucos a gente vai ver um trabalho efetivo da psicologia do esporte. Tem crescido, esse movimento é muito bom, mas no geral ainda deve crescer muito mais, é necessário que ele cresça muito mais. A gente tem um histórico relativamente ruim, se a gente for parar para pensar, da psicologia dentro do esporte, né? A gente precisa realmente desenvolver trabalho de qualidade para até conseguir atuar melhor nesse tipo de espaço. Bem, a construção então de uma psicologia social do esporte, ela vai pautar exatamente nisso, né? Numa integridade desse atleta. Esse atleta ele deixa de ser apenas um objeto, mas que essa integridade que ela vise não confrontar
com a identidade dele de atleta, mas sim completar. Ou seja, o que a gente vai querer? Que o indivíduo ele continue sendo um bom atleta, que ele continue treinando bastante, que ele continue ganhando, conseguindo os títulos dele, mas que além disso ele consiga também desenvolver outros papéis sociais relevantes, inclusive que vão contribuir até para a carreira dele mais longa ao longo do esporte, né? A gente não quer aquele indivíduo que vai de repente ganhar uma Olimpíada e nunca mais conseguir desenvolver mais nada dentro do esporte. A gente vai querer aquele indivíduo que vai ter uma constância na atuação, essa constância na atuação que ela seja na melhor maneira possível, que ele se desenvolva bem, e que para isso a gente vai ter que atuar, muitas vezes até contra esse mercado, que o mercado vai querer impor várias regras que de repente não são tão interessantes para o atleta, tá bom? Bem, aí ela vai fazer um recorte, ela vai voltar novamente na psicologia do esporte, na questão da psicologia do esporte, está dentro das ciências do esporte, da interseção entre educação física, psicologia e ciências do esporte, e aí dentro disso tudo aí a psicologia do esporte, né? A questão da tendência a uma interdisciplinaridade, mas que infelizmente na prática ela não ocorre tão bem ainda, né? Ela pode ocorrer até uma multidisciplinaridade, isso com certeza ocorre, mas a interdisciplinaridade que necessita dessa interação entre as disciplinas, ela infelizmente ainda não ocorre, né? Acho que a Katia Rubio até coloca um pouco sobre isso também, né, nesse texto, mas mais naquele texto anterior que a gente fala um pouco sobre isso, né? Na atualidade, então, o que a gente precisa? Que ele tenha maturidade para tomar determinadas decisões a partir aí de um bem-estar psíquico também, né? A psicologia do esporte, então, ela vai visar uma intervenção junto a esse ser humano, né, junto ao humano desse indivíduo, não exclusivamente ao atleta somente, mas do humano. E a psicologia no esporte, ela vai ter uma diferença muito interessante. Isso aqui eu acho que é muito bacana a gente parar para refletir também, que a Katia Rubio coloca de uma maneira muito legal. O que é a psicologia no esporte e o que é a psicologia do esporte? A psicologia no esporte basicamente seria pegar os preceitos da psicologia e colocar dentro do esporte, né? Isso aí não ia agregar, né, na minha opinião, particularmente, não ia agregar tanto valor assim. Agora, a psicologia do esporte, ela é construída a partir do esporte. Essa é a diferença. Por que uma disciplina, então, de psicologia do esporte? É uma psicologia que ela vai buscar os conhecimentos dela a partir também da prática esportiva. Essa é a diferenciação da psicologia do esporte para a psicologia no esporte. A psicologia no esporte seria uma psicologia clínica, você ia pegar as bases dela e levar para o indivíduo que está lá praticando esporte. E a psicologia do esporte vai ser criar mecanismos, criar instrumentos dentro daquele esporte e buscar o conhecimento a partir disso. Então, a diferença muito legal que a gente tem que ter, e quando vocês forem ler os textos também, pensar bastante sobre isso, o que é uma psicologia no esporte e o que é uma psicologia do esporte, né? Essa disciplina a gente está prezando pela psicologia do esporte, ou seja, a gente está vendo as construções da psicologia dentro do esporte. Por isso que a gente está estudando autores tão específicos aqui e situações tão específicas dentro do esporte, porque a gente não tem a ideia de transportar a psicologia para o esporte. A gente está falando de uma psicologia dentro desse esporte. Beleza? Isso é muito importante. Esse ponto é um ponto muito legal, que é muito bem trabalhado especificamente aqui nesse texto também. Bem, entre rendimento esportivo e rendimento humano, é um tópico aqui importante do texto também, né? O alto rendimento está muito voltado para o que a gente chama de esporte espetáculo, ou seja, que as pessoas elas vão pegar e elas vão acessar esse esporte de entretenimento, né, por um grande mercado. Isso vai gerar um lucro, vai gerar uma mobilização social, vai gerar várias questões, mas ela vai ser um esporte espetáculo, né? As pessoas elas vão consumir esse esporte, vão consumir esse espetáculo, né? E aí esse rendimento ele é voltado para determinado
aspecto do atleta, no caso, né, para desenvolver isso ali naquele processo. Outras questões desse atleta nem vão ser relevantes, né, no esporte espetáculo não, vai ser o que ele faz dentro do campo. Agora, como nós profissionais da saúde precisamos de pensar nesse atleta integralmente, né? Não dá para a gente pensar só na parcial dele dentro do campo, a gente tem que pensar nesse atleta como indivíduo, como ser humano, e como vai se dar o processo dele ao longo da vida toda dele e das diversas relações e papéis sociais que esse indivíduo exerce, né? Então nós da psicologia do esporte vamos ter que estar atentos a isso, e muitas vezes os interesses pessoais e humanos desse indivíduo eles vão confrontar com o interesse mercadológico do esporte espetáculo, e aí a gente vai ter que ter uma certa firmeza para poder desenvolver esse indivíduo, né? E às vezes até indo contra o mercado, que é um problema muito grave, né? Como vocês sabem, né? Bom, os valores próprios aí da nossa sociedade atual, né, do trabalho alienante, onde esse corpo vai ser usado o máximo, né, independente aí do nível, do risco de lesão, do risco dele estar utilizando até substâncias que não vão fazer bem para esse atleta, ele vai, para muitas pessoas isso não vai ter relevância nenhuma, né? Não, tem que ir, tá rendendo, coloca o cara para treinar mais, não, mas aumentou 60%, 90%, não, mas não tem problema, tem que treinar para render, tem que fortalecer. E aí o que acontece? De repente o cara ele perde toda a carreira dele, ele perde a referência da vida dele, inclusive, muitas vezes, por uma irresponsabilidade, né, de profissionais que não se atentam para questões voltadas para o indivíduo. Essa é a questão da psicologia do esporte. Essa é a questão da diferenciação de um rendimento esportivo para um rendimento humano. Quando a gente visa um rendimento humano, a gente visa o rendimento do indivíduo como um todo, e não apenas no esporte qual ele faz parte. A gente tem que pensar no atleta como um profissional, mas da mesma forma que nós, por exemplo, né, que não somos atletas, mas temos outras profissões, também exercemos nosso profissional. Porém, chega um ponto que a gente tem um limite ali e a gente precisa de cuidar de outros temas, de outros papéis que nós temos, seja o papel familiar, o papel afetivo, o papel que a gente tem social, né, e também o nosso papel profissional, como eles também. Bem, aí uma parte muito interessante mesmo aqui que ela fala também do areté, né? Ela volta aí no areté. O areté ele é uma conduta, né, profissional do atleta. O atleta que pratica o areté ele vai estar preocupado com o próprio desenvolvimento. Isso é muito cerne do esporte. O cerne do esporte, muito mais do que a competitividade com o outro, é a competitividade com você mesmo, né? O atleta que pratica o areté é um atleta extremamente respeitoso, é um atleta extremamente ético, como a gente já falou no texto passado, e esse atleta do areté, ele vai buscar, a partir aí desse desenvolvimento pessoal, né, a melhoria dele como indivíduo, como melhoria como pessoa. Então, quer dizer, a competição, ele está competindo sim com outro indivíduo, claro, mas a ideia é competir contra ele mesmo. É a melhoria dele como pessoa, é a melhoria dele como profissional. O atleta do areté, geralmente esse atleta está muito ligado também às lutas, por exemplo, ele respeita muito o adversário dele. É possível você vencer sem humilhar. É possível você vencer e você se superar. Como é possível também muitas vezes você vencer e essa vitória ela nem tem um significado tão especial assim. Então o areté ele é um voltar-se para si mesmo, é algo bem interessante, né? Nós da psicologia do esporte, a gente gosta muito de trabalhar também esse conceito de areté, que é um conceito do esporte, né, especificamente. Então a ideia é trabalhar isso com os nossos atletas para que eles possam, a partir aí dessa prática, desenvolverem-se mais como indivíduos também, como pessoas, né? A finalidade então desse tratamento psicológico, né, do rendimento vai ser
para supressão de pontos fracos, né, pontos frágeis negativos, e maximização de pontos desejáveis. Então o psicólogo ele vai atuar buscando minimizar questões que o indivíduo tem, questões negativas, e potencializar os reforços que ele já tem também. Por exemplo, aí que a gente vai ver mais para frente, né, na unidade 3, alguns tipos de treinamento, entre eles o treinamento mental, que é a mentalização daquele processo do treinamento, no qual o indivíduo, ele, a partir dessa mentalização, ele vai preparar também o corpo dele para aqueles fatores ali dos movimentos perfeitos e da execução 100% do que ele for fazer ali como atleta. Bem, já caminhando já para o fechamento desse texto, então, né, uma questão que foi importante, que é o amadorismo, né, no gerenciamento dos clubes. Ele deixou de existir, o esporte, depois que o esporte passou a ser um esporte espetáculo, não coube mais lugar para o amadorismo, mas a profissionalização ela exige várias questões que muitas vezes elas não estão de acordo com o desenvolvimento humano desses atletas. A psicologia do esporte ela tem que fazer um resgate desse desenvolvimento humano, além do desenvolvimento de rendimento, né? O rendimento é importante também, mas o desenvolvimento humano, a ideia é contemplar rendimento sem perder outros papéis sociais do atleta, né? E essa intervenção, ela normalmente deve ser realizada a médio e longo prazo. O que infelizmente acontece no Brasil é que o pessoal espera acontecer uma tragédia para ter uma resolução bem nível bombeiro ali de apagar incêndio, como foi o caso, por exemplo, do 7-1 da Alemanha, né, que a gente viu aí no texto 4 da logosofia, né? Ali o pessoal ascendeu para a psicologia do esporte, mas ali já tinha acontecido, e além do que, em tão pouco tempo, né, depois do intervalo ali, da entre-safra ali da Copa do Mundo para a Olimpíada, o trabalho não ia ser um trabalho de médio e longo prazo mais, já seria um trabalho de curto prazo. Então o que a gente está buscando, né, impor como área de conhecimento é que esse trabalho ele seja desenvolvido a médio e longo prazo, para a gente poder ter resultados realmente satisfatórios a partir do envolvimento, do comprometimento do psicólogo do esporte com os determinados clubes, né, com os determinados atletas em si. Bem, o rendimento então esportivo ele vai necessariamente passar pelo rendimento humano, se a gente for pensar nesse tipo de viés, e vai buscar desenvolver potencialidades, né, e valores nesses indivíduos, né? O atleta então ele é a razão, né, da engrenagem ali do esporte. Ele merece ser considerado então como indivíduo. É necessário que nós, profissionais, foquemos cada vez mais no humano, nesse rendimento humano do nosso atleta, para a preservação e para o bom andamento, né, e para a boa manutenção de uma carreira esportiva longínqua para esse indivíduo, e não dele estourar e depois, do mesmo jeito que estourar, ele cair totalmente e perdesse aí vários investimentos, perdesse também várias pessoas, né? Infelizmente, grandes atletas se perderam aí depois de 1-2 anos de bons rendimentos, e depois eles acabaram a carreira e acabou junto à vida também, não é verdade? Infelizmente, isso não é interessante para nós da psicologia. A psicologia do esporte ela vai buscar trabalhar o indivíduo da sua integralidade para que ele possa ter uma carreira longínqua, e depois dessa carreira ele continuar a desenvolver outros papéis sociais necessários para a manutenção da vida. Bem, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição pelas redes sociais aqui, no YouTube, no WhatsApp, e-mail. Dúvidas, comentários vocês podem estar enviando por todas essas fontes, e também pelo WebGIS. Bons estudos, espero que vocês façam a leitura desse texto e depois uma releitura, no caso, aí, após esse vídeo, e fico disponível. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.